6. A sala do professor Diomedes ficava na parte mais antiga e decrépita do hospital. Havia teias de aranha nos cantos e várias lâmpadas do corredor estavam queimadas. Eu bati a porta e depois de um momento ouvi a voz dele. Entre. Girei a maçaneta e a porta se abriu com um rangido. A primeira coisa que chamou minha atenção foi o cheiro lá dentro. Era diferente do restante do hospital. Não cheirava antisséptico nem água sanitária. Curiosamente, lembrava o cheiro de um poço de orquestra. Madeira, cordas e arcos, verniz, cera. Levou um tempo até meus olhos se acostumarem à penumbra e vi o piano de armário encostado na parede, um objeto totalmente inesperado no hospital. Umas 20 estantes para a partitura feitas de metal se destacavam nas sombras e uma pilha de partituras se erguia em cima de uma mesa, uma instável torre de papel buscando o céu. Em outra mesa, um violino, perto de um oboé e uma flauta, e ao lado uma harpa, um objeto enorme com sua bela estrutura de madeira, delimitando uma infinidade de cordas. Eu olhava para tudo aquilo boquiaberto. Diomedes riu. Está se perguntando o que são esses instrumentos todos? Eu estava sentado à sua mesa dando uma risadinha. São seus? São sim, música é meu hobby. Não, minto, a minha paixão. Ele fez a correção de dedo em riste, dramático. O professor tinha um jeito vivaz de se expressar, gesticulando muito para acompanhar e enfatizar a fala, mesmo como se regesse uma orquestra invisível. Eu tenho uma orquestra amadora, aberta a quem quiser participar, pacientes ou equipe. Não existe nenhuma ferramenta terapêutica tão eficaz quanto a música. Ele fez uma pausa para recitar em tom musical como se cantasse. A música oferece encantos até o coração mais duro, concorda? Com certeza. Diomedes me prescrutou por um momento. Você toca alguma coisa? Como assim? Qualquer coisa. Triângulo já seria um bom começo. Fiz que não com a cabeça. Não sou muito de música. Eu toquei um pouco de flauta doce na escola quando era criança e só. Quer dizer que você sabe ler música. Isso já é uma vantagem. Ótimo, escolha qualquer instrumento, eu ensino. Sorri e voltei a balançar a cabeça. Acho que eu não tenho muita paciência. Não? Como terapeuta seria bom cultivar a paciência. Quando jovem eu não sabia muito bem se devia ser músico, padre ou médico. Diomedes deu uma risada. E agora sou as 3 coisas. Parece mesmo. Sabe de uma coisa? Disse ele, mudando de assunto sem esboçar a menor pausa. Fui eu quem bati o martelo na sua entrevista, o voto de Minerva, por assim dizer. Eu defendi com unhas e dentes a sua contratação. E sabe por quê? Pois lhe digo, eu vi alguma coisa em você, Theo. Você me lembra a mim mesmo. Quem sabe daqui a alguns anos pode ser que o diretor desse negócio aqui seja você. Ele deixou as palavras ressoarem por um tempo, então suspirou. Se isso aqui ainda existir, é claro. Você acha que não? Quem sabe? Pouquíssimos pacientes, uma equipe grande demais. Estamos trabalhando em conjunto com a Fundação para ver se encontramos um modelo mais economicamente viável, o que significa que somos constantemente observados e avaliados, espionados. Como se faz um trabalho terapêutico nessas condições? Você poderia perguntar, como dizia Winnicott, não dá para fazer terapia num prédio em chamas. Diomedes balançou a cabeça e de repente parecia ter a idade que tinha, cansado, exaurido. Baixou a voz e começou a falar num sussurro meio conspiratório. Eu acho que a gerente, Stephanie, está em concluo com eles. Afinal, é a fundação que paga o salário dela. Fiquei de olho nela e você vai entender o que estou dizendo. Achei que Diomedes parecia um tanto paranoico, mas talvez fosse compreensível. Eu não queria dizer nada que me comprometesse, então fiquei diplomaticamente em silêncio por um tempo. Até que... Quero perguntar uma coisa a respeito de Alicia. Alicia Barrington?
Diomedes me olhou de um jeito estranho. O que tem ela? Tenho curiosidade sobre o trabalho terapêutico que está sendo feito com ela. Ela está em terapia individual? Não. Por algum motivo? Foi tentado e desistimos. Por quê? Com quem ela se consultava? Indira? Não, Diomedes meneou a cabeça. Na verdade, ela se consultava comigo. Sei, e o que aconteceu? Ele deu de ombros. Ela se recusava a vir à minha sala. Era eu que ia até o quarto dela. Nas sessões, Alicia se limitava a ficar sentada na cama, olhando para a janela. Ela se recusava a falar, é claro, se recusava até a olhar para mim. Ele jogou os braços para o alto, exasperado. Cheguei à conclusão de que era pura perda de tempo. Acenei positivamente com a cabeça. Imagino que, quer dizer, fico me perguntando sobre a transferência. Sim, Diomedes me prescrutava com curiosidade. Prossiga. Não é uma possibilidade que ela visse você como uma presença autoritária e talvez potencialmente punitiva? Não sei como era a relação dela com o pai, mas Diomedes ouvia com um leve sorriso, como se alguém estivesse contando uma piada e ele já antecipasse o fim. Mas você acha que talvez ela fosse se relacionar melhor com alguém mais jovem? Deixe-me adivinhar. Alguém como você? Você acha que pode ajudar a Alicia, Theo? Que pode salvá-la? Que pode fazer com que ela fale? Salvar não sei, mas gostaria de ajudar. Gostaria de tentar. Diomedes sorriu, com o mesmo ar de divertimento. Você não é o primeiro. Eu achava que conseguiria. Alicia é uma sirena muda, meu rapaz, que nos atrai para as rochas, onde nossas ambições terapêuticas são feitas em pedaços. Ele voltou a sorrir. Ela me deu uma bela lição sobre fracasso. Talvez você precise aprendê-la também. Eu o encarei com um olhar desafiador. A não ser, é claro, que eu seja bem-sucedido. O sorriso de Diomedes desapareceu, dando lugar a algo mais difícil de compreender. Ele ficou em silêncio por um instante e tomou uma decisão. Vamos ver então, tá bem? Primeiro você tem que ser apresentado a Alicia. Você ainda não foi apresentado a ela, não é? Não, ainda não. Então, por favor, peça a Yuri que tome as devidas providências e depois me diga como foi. Ótimo. Eu tentava disfarçar a empolgação. Vou fazer isso. 7. A sala de terapia era um retângulo pequeno e estreito, vazia, feito uma cela de prisão ou até mais. A janela gradeada ficava fechada. Sobre a mesinha, uma caixa rosa-choque de lenços de papel destoava com seu tom alegre. E só podia ter sido deixado ali por Indira. Eu não conseguia imaginar Christian oferecendo lenços de papéis aos pacientes. Eu me sentei numa das duas poltronas surradas e desbotadas. Minutos se passaram, nenhum sinal de Alicia. E se ela não viesse, talvez não tivesse concordado em se encontrar comigo. E estaria totalmente no seu direito. Impaciente, ansioso, nervoso, desisti de ficar sentado e de súbito me levantei e fui até a janela. Olhei lá para fora por entre as barras da grade. O pátio ficava 3 andares abaixo, do tamanho de uma quadra de tênis. Era delimitado por grandes muros de tijolos aparentes, altos demais para serem escalados, embora sem dúvida alguém já tivesse tentado. Toda a tarde os pacientes eram conduzidos até lá para tomar ar fresco por meia hora, quisessem ou não, e nesse tempo gelado seria compreensível que oferecessem resistência. Algumas se isolavam falando sozinhas ou andavam de um lado para o outro feitos zumbis inquietos, indo a lugar nenhum. Outras formavam grupos conversando, fumando, discutindo. Chegavam até mim vozes, gritos, estranhas risadas empolgadas.
Inicialmente não vi Alicia, até que a localizei. Estava sozinha, encostada na parede do pátio, completamente parada, feito uma estátua. Yuri atravessou o pátio em sua direção, falou com a enfermeira que estava perto dela. A enfermeira assentiu. Yuri se aproximou lenta e cautelosamente de Alicia, como quem se aproxima de um animal imprevisível. Eu havia pedido a ele que não entrasse muito em detalhes, que apenas dissesse a Alicia que o novo terapeuta da casa gostaria de conhecê-la. Frisei que ia expressasse um pedido, não uma ordem. Alicia não se mexia enquanto ele falava, mas não assentiu nem balançou a cabeça negativamente, nem deu nenhuma indicação de que o tinha ouvido. Após uma breve pausa, Yuri se virou e se afastou. Muito bem, é isso, pensei, ela não vem. Foda-se, eu devia ter imaginado. Isso tudo tinha sido uma enorme perda de tempo. E então, para minha surpresa, Alicia deu um passo à frente. Hesitando um pouco, conseguiu se mover atrás de Yuri pelo pátio, até que ambos desapareceram do meu campo de visão. Então ela estava vindo. Tentei controlar o nervosismo e me preparar. Tentei calar a voz negativamente na minha cabeça. A voz do meu pai dizendo que eu não era bom o bastante, que era um inútil, uma fraude. Cala a boca, pensava, cala a boca, cala a boca. 2 ou 3 minutos depois, bateram a porta. Pode entrar. A porta se abriu. Alicia estava no corredor com Yuri. Olhei para ela, mas ela não olhou para mim. Mantinha o olhar voltado para baixo. Yuri abriu um sorriso satisfeito. Aqui está ela. Estou vendo. Oi, Alicia. Ela não respondeu. Não quer entrar? Yuri se inclinou para a frente como se fosse cutucá-la, mas não chegou a tocá-la. Limitou-se a sussurrar. Pode entrar, querida. Pode entrar e se sentar. Alicia hesitava. Ela olhou para Yuri e tomou uma decisão. Entrou na sala, com passos vacilantes. Sentou-se na poltrona sem emitir um som, as mãos trêmulas no colo. Eu pretendia fechar a porta, mas Yuri não se retirava. Baixei a voz. Pode deixar comigo, obrigado. Ele parecia preocupado. Mas vocês estão sozinhos? E o professor disse... Eu assumo a responsabilidade, está tudo certo. Peguei no bolso meu alarme. Está vendo? Eu estou com isso aqui, mas não vou precisar. Olhei para Alicia, ela não dava nenhuma indicação de que sequer tinha me ouvido. Yuri deu de ombros, evidentemente insatisfeito. Vou ficar aqui atrás da porta caso precise de mim. Não é necessário, mas obrigada. Yuri se retirou e eu fechei a porta. Coloquei o alarme na mesa. Eu me sentei de frente para Alicia. Ela não ergueu o olhar. Fiquei estudando-a por um momento. O rosto era inexpressivo, vazio, uma máscara medicada. Perguntei-me o que havia por trás dela. Fico feliz que tenha concordado em nos encontrarmos. Esperei uma resposta, sabia que ela não viria. Tenho a vontade de saber mais a seu respeito do que você de mim. Você é uma mulher famosa? Como pintora, quero dizer. Eu admiro muito seu trabalho. Nenhuma reação. Mudei ligeiramente de posição na cadeira. Eu perguntei ao professor Diomedes se a gente podia conversar, e ele teve a gentileza de providenciar esse encontro. Obrigada por concordar em me receber. Hesitei, esperando alguma indicação de que Alicia tinha me ouvido. Um piscar de olhos, um movimento de cabeça, um franzir de senho. Nada. Tentei adivinhar no que ela estava pensando. Talvez estivesse drogada demais para sequer pensar. Eu me lembrei da minha antiga terapeuta, Ruth. O que ela faria? Ruth costumava dizer que somos constituídos de várias partes, umas boas, outras más, e que uma mente saudável é capaz de tolerar essa ambivalência, julgando ao mesmo tempo do lado bom e do mal. O transtorno mental é justamente a falta desse tipo de integração. Perde-se contato com as partes inaceitáveis de si mesmo. Se eu quisesse ajudar Alicia, seria preciso detectar as partes que ela havia escondido de si mesma, para além dos limites da consciência, interconectando os vários pontos da sua paisagem mental. Só assim seria possível contextualizar os terríveis eventos da noite em que ela matou o marido. Seria um processo lento e trabalhoso. Em geral, quando se começa a trabalhar com um paciente, não há nenhuma urgência, nenhum cronograma terapêutico de metas predeterminado.
De modo geral, começa-se muitos meses de conversa. Num mundo ideal, Alicia me falaria de si mesma, da sua vida, da infância. Eu ouviria, aos poucos construindo uma imagem até completá-la o suficiente para enveredar por interpretações precisas e úteis. Mas nesse caso, nada seria dito, nem ouvido. As informações de que eu precisava teriam de ser obtidas por pistas não verbais, como minha contratransferência. Os sentimentos em mim despertados por Alicia durante as sessões e por quaisquer informações que eu pudesse extrair de outras fontes. Em outras palavras, eu precisava colocar em andamento um plano para ajudar Alicia sem saber exatamente como executá-lo, e agora tinha de mostrar resultados, não só por me impor a Diomedes, como também, muito mais importante, para cumprir a missão que tinha com Alicia, para ajudá-la. Vendo-a sentada diante de mim, na confusão mental causada pela medicação, baba se acumulando no canto da boca, os dedos agitados feito mariposas sujas, me veio uma súbita e inesperada tristeza. Eu sentia uma pena terrível de Alicia e dos que vivem igual a ela, de todos nós, todas as pessoas traumatizadas e perdidas. É claro, não comentei nada disso com ela. Em vez disso, fiz o que Ruth teria feito, e simplesmente ficamos sentados, em silêncio. 8. Abri a pasta de Alicia na minha mesa. Diomedes havia oferecido a mim. Você precisa ler as minhas anotações, elas vão ajudar. Eu não tinha a menor vontade de passar pelas anotações dele. Já sabia o que Diomedes pensava. Precisava era descobrir o que eu pensava, mas aceitei por educação. Obrigado, isso vai ajudar muito. Minha sala era pequena, com pouca mobília, isolada nos fundos do prédio, perto da escada de incêndio. Olhei pela janela, um passarinho preto bicava um tufo de grama lá fora, desanimado e sem muita esperança. Tremi, a sala estava gelada, o pequeno aquecedor debaixo da janela estava quebrado. Yuri me ofereceu para tentar consertá-lo, mas acrescentou que o melhor seria falar com Stephanie, ou, se isso não desse certo, levar o problema ao encontro comunitário. De repente, eu me identifiquei com Elif e sua luta pela substituição do taco de bilhar quebrado. Comecei a passar os olhos pela pasta de Alicia sem muitas expectativas. A maior parte das informações de que eu precisava estava no banco de dados online. Diomedes, no entanto, como muitos outros integrantes mais velhos da equipe, preferia redigir seus relatórios à mão e, ignorando os insistentes apelos em contrário de Stephanie, continuava a fazê-lo. Daí a papelada na minha frente, com páginas e mais páginas cheias de orelhas. Passei batido pelas anotações de Diomedes, ignorando suas interpretações psicanalíticas um tanto ultrapassadas, e foquei nos relatórios diários das enfermeiras a respeito do comportamento de Alicia. Li os relatórios com atenção. Eu queria fatos, números, detalhes. Precisava saber exatamente no que estava me metendo, com o que teria de lidar, se haveria surpresas pelo caminho. A pasta pouco revelou. Ao ser internada, Alicia cortou os punhos 2 vezes e se feria com qualquer coisa que estivesse ao alcance. Nos primeiros 6 meses, era praticamente acompanhada por pelo menos 2 enfermeiras, regime que acabou sendo reduzido a apenas uma. Alicia não fazia o menor esforço para interagir com os pacientes ou a equipe, mantendo-se retraída e isolada, e de modo geral as outras pacientes a deixavam em paz. Se uma pessoa não responde quando alguém lhe fala e nunca puxa a conversa, ela acaba sendo esquecida. Alicia havia rapidamente se mesclado ao ambiente, tornando-se invisível. Apenas um incidente chamava atenção. Ocorreu no refeitório poucas semanas depois da internação de Alicia. Elif acusou Alicia de tomar o seu lugar. Não ficou claro o que de fato aconteceu, mas o confronto rapidamente se intensificou. Ao que parece, Alicia ficou violenta. Ela quebrou um prato e tentou cortar o pescoço de Elif com um caco. Precisou ser contida, sedada e posta em isolamento.
Eu não sabia ao certo porque o incidente tinha chamado minha atenção, mas alguma coisa me parecia errada. Decidi abordar Elif e fazer algumas perguntas sobre isso. Arranquei uma folha de um bloco e peguei minha caneta. Um velho hábito da época da faculdade. Alguma coisa no gesto de levar a caneta ao papel me ajuda a organizar as ideias. Sempre tive dificuldade de formular uma opinião quando não podia escrevê-la. Comecei a rabiscar ideias, observações, metas, traçando um plano de ação para ajudar Alicia. Eu precisava entender quem ela era e como era a sua relação com Gabriel. Ela o amava? O odiava? Por que se recusava a falar do assassinato ou de qualquer coisa? Nenhuma resposta por enquanto, apenas perguntas. Escrevi uma palavra e a sublinhei. Alceste. O autorretrato. Por algum motivo ele era importante. Eu bem sabia e entender o motivo seria fundamental para desvendar esse mistério. Essa pintura era a única comunicação de Alicia, seu único testemunho. Dizia algo que eu ainda precisava compreender. Escrevi um lembrete para voltar à galeria e dar uma olhada na pintura outra vez. Anotei outra palavra, infância. Para entender o assassinato de Gabriel, eu precisava entender não só os acontecimentos na noite em que Alicia matou, mas também os do passado distante. As sementes do ocorrido naqueles poucos minutos em que ela atirou no marido provavelmente foram plantadas anos atrás. A fúria assassina, a fúria homicida, não nasce no presente. Ela tem origem no território anterior à memória, no mundo da primeira infância, com abusos e maus tratos, que vão se acumulando ao longo dos anos até explodir, não raro contra o alvo errado. Eu precisava descobrir de que forma ela havia sido moldada pela infância, e se Alicia não queria ou não era capaz de me dizer, eu teria de encontrar alguém que o fizesse, alguém que a conhecesse antes do crime, que me ajudasse a entender sua história, quem ela era e como foi acabar daquela maneira. Na pasta, o parente mais próximo listado era sua tia Lídia, que cuidou de Alicia depois da morte da mãe dela num acidente de carro. Alicia também estava dentro do carro quando o acidente aconteceu, mas sobreviveu. A menininha deve ter sido profundamente afetada por esse trauma. Eu esperava que Lídia pudesse falar comigo. O único outro contato era o advogado de Alicia, Max Berenson. Max era irmão de Gabriel Berenson. Ele estava numa posição ideal para observar os dois lados. Outra questão era saber se Max confiaria em mim. Não seria uma atitude nada ortodoxa um terapeuta procurar a família do seu paciente para dizer o mínimo. Eu tinha a vaga sensação de que Diomedes não concordaria. Melhor não pedir permissão, concluí, para não vê-la sendo recusada. Pensando em retrospecto, vejo que essa foi minha primeira transgressão profissional ao lidar com Alicia, estabelecendo um infeliz precedente para o que viria depois. Eu devia ter parado ali, mas àquela altura já era tarde demais. Sob muitos aspectos, meu destino estava decidido, como numa tragédia grega. Peguei o telefone e liguei para o escritório de Max, usando o número que constava na pasta de Alicia. Chamou várias vezes antes que alguém atendesse. Escritório Elliot, Barron e Berenson, disse uma recepcionista muito resfriada. O Sr. Berenson, por favor. Quem gostaria? Meu nome é Tel Faber. Sou psicoterapeuta no Groove. Gostaria de saber se posso trocar algumas palavras com o Sr. Berenson a respeito da cunhada dele. Houve uma breve pausa antes que ela respondesse. Ah, sim, bem, o Sr. Berenson só volta para o escritório na próxima semana. Ele está em Edimburgo visitando um cliente. Se quiser deixar seu número, vou pedir a ele que retorne assim que voltar. Dei meu número e desliguei. Liguei para o número seguinte na pasta, a tia de Alicia, Lídia. Ao primeiro toque, alguém atendeu. Uma voz de mulher idosa que parecia ofegante e bastante contrariada. Alô? O que foi? É a senhorita Rose? Quem está falando? É a respeito da sua sobrinha, Alicia Berenson. Eu sou psicoterapeuta, eu trabalho no... Vai se foder. E desligou. Fiz uma careta. Não foi um bom começo. 9.
Eu precisava desesperadamente de um cigarro. Ao sair do groove, procurei o maço nos bolsos do casaco, mas não o encontrei. Procurando alguma coisa? Eu me virei e Yuri estava logo atrás de mim. Não o tinha ouvido e fiquei meio assustada ao vê-lo tão perto. Estava no posto de enfermagem. Ele abriu um sorriso ao me entregar um maço de cigarros. Deve ter caído do seu bolso. Obrigado. Acendi um cigarro e lhe ofereci o maço. Yuri fez que não com a cabeça. Eu não fumo. Não tabaco, pelo menos. Deu uma risada. Você parece estar precisando beber alguma coisa. Vamos lá, eu pago um chopp. Hesitei. Meus instintos diziam que eu devia recusar. Nunca fui de socializar com gente do trabalho e achava difícil que Yuri e eu tivéssemos muito em comum. Entretanto, era provável que ele conhecesse Alicia melhor que qualquer pessoa no groove e suas observações poderiam ser úteis. Claro, aceitei, por que não? Fomos a um pub perto da estação. Escuro e sujo, o lugar já tinha visto dias melhores, e o mesmo se podia dizer dos velhos cochilando diante das canecas pela metade. Yuri pediu 2 chopes e nos sentamos a uma mesa nos fundos. Yuri deu uma golada e limpou a boca. Então, me fala de Alicia. Alicia? O que você achou? Não sei muito bem se achei alguma coisa. Yuri me lançou um olhar confuso, depois sorriu, porque ela não quer ser achada, né? Isso é verdade, ela está se escondendo. Você é o próximo dela, dá pra perceber. Eu tenho um cuidado especial com ela. Ninguém conhece a Alicia como eu, nem mesmo o professor Diomedes. Havia um tom presunçoso na voz dele, por algum motivo, e isso me irritou. Eu me perguntava até que ponto Yuri realmente a conhecia ou se estava apenas se gabando. O que você acha do silêncio dela? O que você acha que isso pode significar? Yuri deu de ombros. Acho que significa que ela não está pronta para falar. A Alicia vai falar quando estiver pronta. Pronta para quê? Para a verdade, meu amigo. E qual é a verdade? Yuri inclinou a cabeça de leve para o lado, me analisando. A pergunta que ele fez em seguida me surpreendeu. Você é casado, Theo? Fiz que sim. Sou sim. Certo. Era o que eu imaginava. Eu também fui casado. A gente veio da Letônia, mas ela não se adaptou como eu, não se esforçou de verdade. Sabe como é? Não aprendeu inglês. De qualquer maneira, a gente não era... Eu não era feliz, mas não admitia isso. Eu mentia para mim mesmo. Ele tomou o restante do chopp e concluiu o raciocínio. Até que eu me apaixonei. Presumo que não tenha sido pela sua esposa. Yuri riu e acenou com a cabeça negativamente. Não, uma mulher que morava perto da nossa casa, uma mulher linda, foi o amor à primeira vista. Eu a vi na rua, levei muito tempo para reunir coragem para falar com ela. Eu costumava segui-la, às vezes a observava sem que ela percebesse. Eu ficava na frente da casa dela observando, esperando que ela aparecesse na janela. Ele riu. Essa história estava começando a me deixar desconfortável. Terminei o chopp e olhei para o relógio, esperando que Yuri entendesse a indireta, o que não aconteceu. Um dia tentei falar com ela, mas ela não se interessou por mim. Tentei algumas vezes, mas ela pediu que eu parasse de ficar importunando. Perfeitamente compreensível, pensei. Eu estava prestes a me decepcionar, mas Yuri não falava, não. Eu estava prestes a me despedir, mas Yuri não parava de falar. Foi muito difícil aceitar aquilo. Eu estava convencido de que a gente tinha sido feito um para o outro. Fiquei de coração partido, furioso com ela, muito mesmo. E o que aconteceu? Apesar de tudo, eu estava curioso. Nada. Nada? Você ficou com a sua mulher? Yuri acenou negativamente com a cabeça. Não, nosso relacionamento já tinha acabado, mas eu precisei me apaixonar por aquela mulher para admitir, para encarar a verdade. Às vezes é preciso coragem, você sabe, e muito tempo para ser honesto. Entendi. E você acha que a Alicia não está preparada para encarar a verdade sobre o próprio casamento? É isso que está querendo dizer? Talvez você tenha razão.
Yuri deu de ombros. E agora eu estou noivo de uma garota muito bacana da Hungria. Ela trabalha num spa, fala muito bem inglês, a gente tem muito em comum. A gente se diverte bastante. Assenti e voltei a olhar para o relógio. Peguei o meu casaco. Preciso ir, minha mulher está me esperando. Tudo bem, sem problema. Como ela se chama, a sua mulher? Não sei porquê, mas eu não queria dizer. Não queria que Yuri soubesse nada a respeito dela. Mas isso era uma besteira. Catherine. O nome dela é Catherine, mas eu a chamo de Cat. Yuri abriu um sorriso estranho. Vou te dar um conselho. Vai para casa ficar com a sua mulher. Vai para a casa ficar com Cat, que te ama. E esquece a Alicia.